Seja muito bem-vindo aqui no nosso canal, muito bom dia para todos vocês. Na manhã desta quinta-feira já estamos aqui trazendo as últimas notícias do Flamengo para vocês, meus amigos. O Flamengo empatou com o Goiás, uma partida horrorosa, mequetrefe, que o Flamengo conseguiu fazer aí com o Goiás, praticamente a pior partida do ano de 2023, ficou no 0-0. Nós vamos analisar aqui a imprensa esportiva, falando sobre as últimas notícias do Flamengo, o caso do Marcos Braz, a repercussão de uma possível demissão do técnico Jorge Sampaoli, também sobre a coletiva de imprensa que o Marcos Braz vai dar hoje a 1h da tarde, inclusive fica ligado no nosso canal, se inscreva porque vamos trazer essa coletiva para vocês, e também sobre um detalhe muito importante, Jorge Jesus. Jorge Jesus saiu, né, nos diários esportivos da Europa também, em que o Al Hilal pensa em rescindir o contrato com Jorge Jesus. E, meu amigo, se ele ficar no mercado, a bomba vai explodir no Flamengo, porque muita gente vai pedir o retorno de Jorge Jesus. Nós vamos analisar tudo isso no nosso canal, porque o Mister pode voltar, hein? Vamos analisar tudo isso aqui. Eu gostaria que você já chegasse primeiramente deixando o seu like. O seu like é muito importante aqui no nosso canal. Você que está cedinho aqui com a gente, você está tomando seu café da manhã, se preparando para ir trabalhar, para levar seu filho na escola, chega aqui deixando o seu like. Inclusive, vamos bater juntos aqui uma meta de 2.000 likes para esse vídeo. Eu preciso da força da torcida do nosso Flamengo. E se você não é inscrito no canal Meu Mengão React, vai rapidinho, aperta o botão vermelho, se inscreva, faça parte aqui do nosso canal, porque sempre, todos os dias, trazemos notícias e informações para vocês. E aqui vivemos Flamengo, tá bom? Créditos desse vídeo, o canal ESPN Brasil, o canal João Guilherme, link na descrição como créditos. Vamos para as últimas notícias do Flamengo. E na Serrinha, ficou no empate com o Goiás, 0-0. Vamos lá com o repórter Mendel Bidelovski e a fotografia da partida. Conta pra gente, Mendel. Goiás e Flamengo empataram por 0-0 aqui no estádio da Serrinha pelo Campeonato Brasileiro. Em um momento muito conturbado do Flamengo, o técnico Jorge Sampaoli entrou em campo e foi muito vaiado pela torcida presente aqui no estádio em Goiânia. Sampaoli, que promoveu uma novidade na partida contra o Goiás, a estreia do goleiro argentino Rossi. O jogo foi muito truncado, pouquíssimas oportunidades de gol. O goleiro Rossi trabalhou algumas vezes, o Goiás chegou, tentou com Dodô, o Flamengo também tentou na jogada com Bruno Henrique, Pedro, a bola sobrou para o Pedro, que acabou travado. Everton Cebolinha entrou no segundo tempo e criou a melhor oportunidade do Flamengo no jogo. No final, empate. Goiás 0, Flamengo também 0. Depois da partida, o técnico Jorge Sampaoli conversou com a imprensa. Ele comentou a briga de Marcos Braz, também falou sobre este momento conturbado do Flamengo, as poucas oportunidades criadas no jogo e falou que espera o Flamengo melhor na partida de domingo, a segunda partida da decisão da Copa do Brasil contra o São Paulo. Creo que el juego fue favorable en el desarrollo para Flamengo, tuvo el control de 90 minutos. Falta un poco de profundidad y de creatividad en el último tercio, con tanto dominio, y contra un time que defiende muy bien, que en los últimos 9 juegos le noté mucho gol en contra. Entonces, valoro el desarrollo del juego, lamentablemente no tuvimos precisión para definir el juego. El diagnóstico que yo veo de lo que está aconteciendo tiene que ver con que Flamengo en el último tiempo ganó muchas cosas. Este año es un año muy complicado, fue complicado muy complicado antes de mi llegada. Tuvimos un tiempo de crecimiento, ahora Otimi cayó un poco y la presión es muy grande, entonces no hay mucho nerviosismo. Ese nerviosismo se traslada en el juego, se traslada en la manera de resolver una jugada, hay mucha tensión. Yo creo que eso no ayuda. No, yo tengo el comando de Timi que juega ahí. Lo que pasa afuera no me interesa ni lo comando. Yo estoy convencido que el domingo Timi va a estar con todas las posibilidades de poder ganar el juego. Difícil, mas estoy convencido que vai ser um grande jogo dia domingo. O empate não foi bom para nenhuma das duas equipes. O Goiás não se distancia da zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro e o Flamengo vai terminar a rodada fora do G4. Daqui de Goiânia, Mendel Bidelovski.
Obrigado, Mendel. Tá aí. Melhorou a partida, mas nem tanto. A gente tá falando do primeiro pro segundo tempo. Então, posse de bola era 68 contra 31, posse de bola maior do Flamengo. Ações na área rival, 3-2. Nenhum chute certo no gol. Foi 2-1 pro Goiás em chutes, mas nenhum certo. No segundo tempo, a posse de bola caiu um pouquinho do Flamengo, 60-40. Ações na área rival, 19-7. O Flamengo ainda atacando mais. Mas olha chutes, 9-5, aí tivemos 2 chutes certos do Flamengo e só 1 do Goiás. Quer dizer, o jogo inteiro, 3 chutes certos. Ô Elton, era um jogo que o Flamengo talvez precisasse mostrar força como uma prévia do que pode acontecer no domingo. Isso definitivamente não aconteceu com jogadores importantes em campo, como o Bruno Henrique. A gente tem 2 questões, né? A primeira é o Goiás ter feito um jogo defensivo bom. Já tinha feito contra o Palmeiras, né, Edu? A gente lembra que o Breno Lopes conseguiu decidir o jogo já nos acréscimos do segundo tempo, né? O Goiás sairia de campo com um bom resultado. Contra o Flamengo, o Armando Evangelista fez a mesma coisa, tentou fechar um pouco mais o time, né? Jogou nesse 4-3-3 tradicional, mas é um time que volta com os 2 pontas, então faz uma linha de 4 e outra de 5 no meio. E o Flamengo, como disse o Sampaoli, sem criatividade, sem profundidade, não conseguiu no primeiro tempo nem finalizar no alvo, né? Primeiro chute no alvo, só foi no segundo tempo. Já tentando abrir espaços com o Bruno Henrique e o Everton Ribeiro flutuando um pouco mais. Não é um time que... E aí outro ponto, né? Não é o time que vai jogar a final da Copa do Brasil, mas talvez até se colocasse os principais jogadores, não teria todos, né? O Gabigol não estava à disposição, o Wesley não estava à disposição, o Felipe Luiz também não, o Léo Pereira, vários jogadores, o Pulgar, vários jogadores que estão ou no DM ou cumprindo suspensão, não estariam à disposição do Sampaoli se ele quisesse, né, colocar força máxima. Então, acabou sendo o que tinha de melhor, como eu falei no início, só que com o Thiago Maia, o Vitor Hugo e o Gerson, o Flamengo não consegue controlar o jogo com a posse. E, ao mesmo tempo, não consegue ter o passe vertical para a bola chegar na frente. O Everton Ribeiro volta para fazer essa função, sai da direita para dentro, né, para tentar municiar uma dupla de ataque, que acaba sendo uma dupla de ataque, né, o Bruno Henrique saindo da esquerda para dentro e o Pedro como referência flutuando ali na frente, mas com uma marcação de praticamente 9 jogadores, né, uma linha de 4 e outra de 5, o Flamengo não tinha opções, né? De novo, um jogo não tão bom do Mateuzinho. O Ayrton Lucas até tentou um pouco mais pelo lado esquerdo, mas um time sem criatividade, sem profundidade, não consegue incomodar o adversário. Então acabou sendo mais um jogo ruim do Flamengo, e aí se existia alguma chance remota de brigar pelo título, a cada rodada essa chance vai indo para o ralo, e agora, assim como o São Paulo, né, São Paulo coloca todas as suas forças na Copa do Brasil, o Flamengo também. Porque se não conquistar o título da Copa do Brasil, para mim acabou o Campeonato Brasileiro para o Flamengo. A tentativa é ficar entre os 4 melhores para disputar a Libertadores no ano que vem. E terminar um ano sem título para esse Flamengo tão bagunçado, né? É um Flamengo que, para mim, tá parecendo o Flamengo da década passada, só que com grana, com um time melhor, com estrutura melhor e com resultados parecidos. Então, muito abaixo do que se esperava desse Flamengo. É um Campeonato Brasileiro decepcionante, volto a ponderar, o Goiás fez um jogo consistente, o Flamengo com alguns desfalques, mas não é esse jogo que resume, ou não é esse jogo, na verdade, que determina o que é o Flamengo ou não no campeonato. É um Flamengo realmente muito inconsistente na temporada inteira. O vice-presidente de futebol, Marcos Braz, vai falar sobre o entreveiro lá com o torcedor, um entregador com quem ele brigou e o agrediu junto com os torcedores. Ele diz que ele foi agredido pelo entregador, pelo garoto Leandro. Então, entrevista coletiva nesta quinta-feira. Claro que a ESPN vai trazer a informação para você ao longo do dia. Esperança que o domingo o time vai tener más contundencia que hoy. El último pase del time no acontece y tienen mucha ventaja en ese espacio como para dar ese último pase. El time está fallando ahí en asistencia, entonces los delanteros por ahí fican un poco aislados de juego. Normalmente Arrascaeta es el jugador que más capacidad tiene para eso, bueno, no está.
indudablemente el time siente la falta de él, mas mañana evaluaremos cómo está él y cómo puede llegar a competir el domingo, en qué tiempo podrá hacerlo. Pero bueno, nosotros estamos siempre ilusionados que un jugador de ese perfil y de esa capacidad esté no jogo. Tá aí, a volta de um Arrascaeta um pouco fora de ritmo de jogo, né? Voltando da contusão, se é que vai ter condições de ir para o jogo. E a esperança aparece muito no Arrascaeta. A gente vendo e ouvindo as entrevistas dos dois treinadores, Fã de Esporte e Elton Serra, o Dorival falando em concentração, elogiando o time, e o Sampaoli vendo defeitos na equipe. Pelo menos ele admite, né, que o último passe, a assistência, está realmente muito falha no Flamengo. Então, nesse momento, a vantagem parece bem maior para o lado do São Paulo, psicologicamente e tudo mais, né? É uma vantagem não só do regulamento, né, jogar pelo empate, tem a vantagem de jogar em casa com a sua torcida, mas tem a vantagem física e a vantagem psicológica. A vantagem física é a questão do Dorival. O Dorival falou muito bem, né? Os jogadores terminaram o jogo no Maracanã extenuados, ele preferiu deixar todos descansando e treinando, né? Os jogadores já absorveram as ideias do Dorival, então não tem aquela coisa de vamos treinar para tentar achar um time, uma solução para jogar contra o Flamengo. Não, os jogadores já entendem. E agora é o descanso, é o ajuste, né? Principalmente para a postura que o Flamengo deve adotar no jogo da volta. O time que se expõe mais, uma equipe que vai tentar o gol para, no mínimo, né, levar a partida para os pênaltis. Então é um ajuste para o jogo da volta. Com o Arrascaeta como titular, lógico que as coisas mudam. E eu falei ontem, inclusive, né, o Dorival pensa o jogo para as duas possibilidades. É claro que o São Paulo com a bola vai ter a sua identidade, mas sem ela vai ter que se desdobrar para fechar espaços quando joga o Arrascaeta com o Everton Ribeiro, o Arrascaeta com o Gabigol e o Bruno Henrique, o Arrascaeta em campo saindo de uma faixa central para jogar no lado, e aí ele vai jogar no lado do Caio Paulista ou vai jogar no lado do Rafinha, vem um pouco mais por dentro para incomodar o Pablo Maia ou o Alisson. É um jogador que, a depender do posicionamento do adversário, joga um pouco mais recuado para armar o jogo a partir da intermediária defensiva. Quando o Flamengo espreme o adversário, ele sai da zona dos volantes, vai jogar um pouco mais nas zonas dos laterais, obriga o Rodrigo Nestor a voltar um pouco mais se ele cair por ali, obriga o Wellington Rato, né, a voltar um pouco mais, mexe um pouco no São Paulo sem a bola. Mas é um time que agora tem o controle do resultado, né, de 90 minutos, mas é uma equipe mais inteira também, Edu. A gente está falando de um Flamengo que já surpreendeu em momentos onde parecia sucumbir, mas acho que enfrenta um São Paulo muito maduro, um São Paulo muito consciente do que precisa fazer para ser campeão pela primeira vez da Copa do Brasil. Mas não cravo o São Paulo campeão. É uma final que realmente a gente vai ter que acompanhar os 90 minutos para poder, enfim, né, quando terminar o jogo, cravarmos o campeão. São dois gigantes do futebol brasileiro, mas sem sombra de dúvidas, né? Nesse momento tem um time que está mais inteiro, tem um time que está psicologicamente e fisicamente melhor, que é o São Paulo. Mas é aquele negócio, né? Chama futebol e a vantagem é só de um gol, resposta mesmo só no domingo. Única certeza é que os dois times se dedicarão ao Campeonato Brasileiro depois da finalíssima da Copa do Brasil. Mas que joguinho mequetrefe, foi Goiás 0, Flamengo 0. Caramba, jogo chato, deu sono. Olha, o desânimo desse time do Flamengo é tão aparente que não dá nem pra querer tapar o sol com a peneira. O grande jogo é domingo, óbvio, ao final contra o São Paulo da Copa do Brasil. O Flamengo tem chance de ser campeão? Tem. Primeiro porque é o Flamengo. Segundo porque o time tem vários jogadores muito bons. Terceiro que a vantagem é boa, mas não é impossível. Um gol só vai para pênalti. Mas o futebol, o ambiente, tá tudo ruim, tá tudo errado no Flamengo. Se ganhar, óbvio, o torcedor comemora. Mas, gente, tá na cara que o São Paulo não vai ser treinador do Flamengo ano que vem. Tá na cara, a gente olha, que tá tudo ruim, péssimo. É brincadeira. Porque o Flamengo não tá jogando nada,
O Flamengo não tá mostrando vontade. O jogo de hoje, até o Cebolinha entrar, que é um dos piores do time, custou 70 milhões e não joga nada no Flamengo, mas hoje ele entrou e criou alguma coisa. Antes do Cebolinha ter entrado, o Flamengo não criou uma chance. Foi um jogo nível de Série D, com um time que é cheio de galáctico dentro de campo. O que acontece com esse Flamengo? É só falta de vergonha na cara? É só falta de futebol? É só treinador ruim? É só dirigente porradeiro que não faz nada? O que acontece nesse Flamengo? É um combo. Acho que é muito de tudo isso aí que você falou. Mas você insiste tanto no Cebolinha. Sabe que eu estava pensando uma coisa aqui? Será que o Cebolinha é melhor que o Marinho? É mais jogador pro Flamengo que o Marinho? Mas o Marinho foi bem mais barato. O valor do Cebolinha é que me irrita. Então, mais de 70 milhões de reais para não jogar nada. Mas um jogador que teve aquele momento lá, naqueles espasmos aí em 2019 e tal, no Grêmio, na seleção, enfim. Mas o fato é que o Flamengo é um pouco de tudo isso que você falou. É um time que continua desorganizado, com alguns jogadores misteriosamente jogando abaixo do que pode, e fora de campo, no extracampo, vai muito mal também. Agora, aquilo que a gente conversou no início do programa. O Flamengo, com tudo isso de ruim que está acontecendo, ele é capaz de vez em quando, acertar um grande jogo, porque tem bola para isso, tem talento para isso. O Flamengo tem uma reserva de talento que os outros não têm. Então pode encaixar, por exemplo, um jogo como aquele contra o Botafogo, segundo tempo contra o Palmeiras, um jogo lá em Curitiba contra o Atlético Paranaense. O Flamengo é capaz disso. O Flamengo é capaz de grandes vexames e de alguns grandes jogos. Mas nesse ano, pelo jeito, por enquanto, 90% de vexame, 5% de sucesso, 5% de meia boca. Não, é isso. Concordo contigo. Olha, o Flamengo tá brigando. Hoje, se o Campeonato Brasileiro acabasse hoje, o Flamengo não estaria na Libertadores, pelo menos com vaga direto para a Libertadores do ano que vem. Isso é um vexame para o time mais caro da América. Se o Atlético Paranaense ganhar do Inter amanhã em Curitiba, o Flamengo sai do G6, ele vai para sétimo. É uma pouca vergonha, sem dúvida nenhuma. Isso é o que eu falo, né, Bruninho? Você lembrou agora, e eu falei isso na live hoje que eu fiz no canal Pilhado, logo depois do jogo contra o Goiás, né, que eu tava... Sim. Esbravejando. E aí, eu trouxe um dado que é verdade. Olha que vexame vai ser se esse Flamengo não se classificar para Libertadores. E não é um exagero a gente achar que, pelo que esse time tá jogando, ele não vá para Libertadores. Porque ele tem a chance de ir pela final da Copa do Brasil. O São Paulo hoje é favorito. Sim. Saiu na frente fora de casa. Tá jogando melhor que o Flamengo. Tá mostrando mais vontade que o Flamengo. Se o Flamengo não classificar pela Copa do Brasil... brasileiro, ele já está na 6ª colocação. Ou seja, para ir direto, tem que estar entre os 4. Já não está. Pode cair amanhã para 7º, como você falou, se o Atlético Paranaense ganhar. E depois, para voltar, meu amigo, na crise que está o Flamengo, no pardieiro que virou o Flamengo, imagina um time com faturamento de 1 bilhão e 500 milhões de reais, com a maior folha salarial do Brasil, não tá na Libertadores no ano que vem. Pode acontecer, porque tem a Copa do Brasil, ok, se perder. Hoje são 6 vagas. Pode aumentar? Pode. Como em muitos anos foi até o 8º lugar. Mas tem alguns fatores que complicam. Por exemplo, São Paulo ganha do Flamengo a Copa do Brasil. São Paulo vai ter uma vaga na Libertadores como campeão da Copa do Brasil. São Paulo não está entre os primeiros do Brasileiro. Então o São Paulo ganha na Copa do Brasil, ele não abre uma vaga a mais no Brasileiro. Exatamente. São Paulo está lá embaixo no Brasileiro. Então já não é, já uma chance de abrir para um 7º ou para um 8º já cai. O próprio Flamengo, né? Também deixa alguma dúvida se ele sobre a posição dele. Mas aí pode abrir uma vaga na Libertadores. Se o Palmeiras ganhar a Libertadores, ou o Fluminense também está lá, abriria. Mas pode ganhar o Inter, pode ganhar o Boca, pode não abrir essa vaga. O Inter está lá embaixo também. E na Sul-Americana a mesma coisa. O Fortaleza pode entrar entre os 6 e ganhar a Sul-Americana, mas as outras 3 opções ali, Corinthians e os outros 2 que são estrangeiros, também podem ganhar. Então pode ter uma chance real, principalmente se o São Paulo ganhar a Copa do Brasil domingo, de vaga na Libertadores só para os 6 primeiros mesmo, coisa que já não acontece faz um tempo no Campeonato Brasileiro. Então o Flamengo, ele corre um risco mesmo, ele corre um risco. Amanhã o Atlético Paranaense joga em casa com o Internacional. O Inter está totalmente voltado ali para a semifinal da Libertadores, semana que vem com o Fluminense, e o Flamengo pode cair para a 7ª posição, que hoje não lhe garante nem pré-Libertadores. É realmente preocupante. Você vê um Flamengo que está
totalmente entregue. Se ganhar, é o que ninguém espera. Que jogo. Goiás 0, Flamengo 0. Um jogo horroroso. Olha, realmente complicado. Até difícil de encontrar palavras que definam essa partida. Porque, convenhamos, né? Não tem mais condições, não dá mais. Realmente não tem mais condição. Está muito claro que o São Paulo não consegue mobilizar os jogadores, não consegue fazer com que eles atendam às suas expectativas e orientações, e a coisa não caminha. Não caminha. Me parece que se o Flamengo quiser ter uma chance, ele vai ter que mudar, vai ter que ter alguém no comando técnico que faça com que pelo menos o time se mobilize, corra, seja competitivo minimamente, porque realmente, tudo bem, muitos desfalques e tal, e a confusão que ele faz, né, as escolhas que ele faz, as substituições, olha, difícil, uma coisa triste de ver. Porque o Goiás, ele quase empatou com o Palmeiras, tomou um gol no último lance. E ele repete a estratégia em qualquer lugar, contra os times considerados mais fortes, pelo menos no papel. Então, quase empatou com o Palmeiras, agora empatou com o Flamengo, e vai juntando pontinhos, aí tenta nos confrontos com as equipes do bloco de baixo da tabela, uma vitória ou outra, vai se mantendo ali fora da zona de rebaixamento. E o Flamengo, atenção, o Flamengo, se for hoje, se o Fluminense vencer o Cruzeiro daqui a pouco e o Atlético Paranaense vencer o Internacional, o Flamengo sai da zona de classificação direta para a fase de grupos da Libertadores, tá? Tem esse detalhe também. E vamos ouvir então o técnico Sampaoli. Será a última entrevista dele ou será que teremos outra no domingo? Vai continuar até domingo ou será que a diretoria muda de ideia e troca o comando técnico antes da final? Não sabemos, né? Mas a coisa está muito feia. Ele está completamente perdido. Imagino que eu não peço admissão porque tem uma multa e porque talvez alimente uma vã esperança de ganhar um título no domingo, apesar de nada apontar nessa direção. Uma atuação patética, pífia, medonha, horripilante, escabrosa do time do São Paulo. Claro que tem muito jogador jogando mal, isso eu não tenho a menor dúvida. Mas eu me pergunto até que ponto eles não estão jogando mal por causa do esquema do Sampaoli e pela falta de treinamento de fundamentos no que o Sampaoli exige. O Sampaoli exige, antes de mais nada, preparação física. Físico. E aí vai estourando em série os jogadores. Eu já tenho dito aqui inúmeras vezes que eu estou louco para contabilizar os contundidos na época Sampaoli. É um número assombroso. Absurdo. Mas, além do físico, o que ele treina? Posicional. E aí a gente vê isso aí. O posicional do Sampaoli é isso aí que nós vimos hoje, que nós vimos no jogo contra o São Paulo, que nós vimos no jogo contra o Atlético Paranaense. Mudam os nomes, mas é o mesmo tipo de jogo. Toque para o lado, toque para trás, toque para o lado, toque para trás. Bum! Chutão de um zagueiro, ou até do goleiro, para frente. Isso é jogo de futebol, minha gente. Me desculpem. Já se falou muita bobagem sobre esse time do Flamengo. Os jogadores escolhiam os jogos. Escolheram a final da Copa do Brasil, o primeiro jogo, porque não jogaram nada. Escolheram hoje vários jogadores reservas que poderiam aproveitar esse jogo de hoje para dar um up. Não é problema de esforço. É problema de um esquema desastroso e de uma péssima fase técnica da maioria dos jogadores. Hoje até o Bruno Henrique errou coisa ridícula, que não é para errar. Mas aí eu volto aqui. Esses jogadores desaprenderam de jogar futebol ou estão pessimamente treinados? Porque fundamento, amigo, todos nós aqui conhecemos um pouquinho de futebol e de esporte. Eu, por exemplo, joguei voleibol. Fundamento, se você não treina, cai o seu rendimento. Para você continuar jogando bem, independentemente do talento que você tem, você precisa treinar fundamento. Se você abandona o fundamento em prol de parte física e de parte tática,
na hora de dar o passe de 3 metros, você erra. Hoje foram erros de passe, assim, inacreditáveis, de jogadores que tecnicamente são bons. Uma das pouquíssimas jogadas que o Flamengo fez, em que o Everton Ribeiro tinha a chance de tocar para o Pedro entrando livre dentro da área, ele errou o passe. Ele deu o passe longo demais e a bola chegou no goleiro. O número de passes que o Gerson tem errado, você pode gostar ou não do Gerson. Ele é lento, ele não é lento, não sei lá o que. Sim, mas tecnicamente ele é um ótimo jogador. Ele não pode errar passe de 3 metros, pois ele está errando passe de 3 metros. Isso não é à toa, gente. Me desculpem, mas quem conhece minimamente futebol sabe que isso não é à toa. Então, o Sampaoli destruiu o elenco do Flamengo, que no ano passado ganhou a Copa do Brasil e a Libertadores sob o comando do Dorival. O Vitor Pereira fez a primeira parte e o Dorival conseguiu aprimorar a destruição. Porque ele fala com a maior cara de pau que ele pegou um time que tinha perdido as finais e que não sei lá. E ele o que fez? Ele perdeu tudo que ele disputou. Ele foi eliminado vergonhosamente pelo Olímpia na Libertadores, gente. Ele tinha que ter sido demitido ali. Aliás, foram pelo menos 4 oportunidades que o Flamengo, que para mim jamais deveria ter contratado o Sampaoli, e quem me acompanha aqui sabe que eu fui contra desde o primeiro momento, que eu disse que o Sampaoli era um louco, que o Sampaoli transformava os clubes onde ele trabalhava em um hospício, que ele era mais um posicional radical. Isso tudo eu falei antes da contratação dele, gente. Basta ir lá nas minhas lives e ver. Então, gente, é o seguinte, mas contratou. Muita gente ainda acreditava, muita gente boa, inclusive da imprensa. Com o Sampaoli o Flamengo vai voar. Eu não sei por que achavam isso, porque os times do Sampaoli, nenhum deles voou, tirando a seleção chilena e a Laú. O Santos voou. Voou aonde? O que o Santos ganhou com ele? Jogava bonito. Mas ganhou o quê? Foi vice-campeão, 16 pontos atrás do time do Jorge Jesus. Então, meu amigo, um time como o Flamengo, com a ambição que o Flamengo tem, com o orçamento que o Flamengo tem, com a folha de pagamento altíssima que o Flamengo tem, não pode achar que um técnico que faz o time de vez em quando jogar bonito é o suficiente. Jorge Jesus, que é o nome sempre no ambiente do Flamengo, tá vivendo maus bocados lá na Arábia Saudita, né? Chegou em julho, vejam vocês, hein, que lá também o pessoal é meio tenso. E mesmo com o Al Hilal sendo líder do campeonato saudita, né? Em 6 jogos ganhou 5 e empatou 1, bastou um empate na largada lá da Champions League da Ásia, né? Empatou com o Navi Bahor do Uzbequistão em 1-1. Assisti esse jogo, foi realmente uma exibição bem fraca do time do Jesus. O Michael foi o melhor jogador em campo, né? Destoou do time que estava... Exercício de resistência, pouca inspiração. Pois inspirei, mas essa é a notícia, ó. O Al Hilal se reuniu com o empresário do Jorge Jesus, de acordo com a TV Sport Itália, e há a avaliação de uma possível demissão de Jorge Jesus. Veremos. Agora tem um outro ponto que está pegando demais os torcedores do Flamengo, eles estão falando demais sobre isso, é que a informação que a gente tem é da Sport Itália, tá? É de que os dirigentes do Al Hilal conversaram com os empresários do Jorge Jesus. O problema eles começaram a falar de ou ele melhora o rendimento da equipe ou ele pode ser demitido. E aí pode sim ter essa rescisão de contrato caso não exista mais vitórias nesse time do Al Hilal. E aí, se por acaso Jorge Jesus cai, aí começa aquela loucura no Flamengo, Léo. Não, isso aí é lógico. Sempre que o Jorge Jesus está no mercado, desde que ele saiu, toda vez que ele esteve no mercado e o técnico do Flamengo esteve pressionado, o que é uma constante, né? Normalmente o técnico do Flamengo está pressionado, o nome dele aparece. Entendo que com todo o dinheiro que está circulando lá, os jogadores que contrataram, deram um Neymar, ele pediu o centroavante, buscaram o Mitrovic, então agora é o momento de cobrar, né? A estreia na Champions League Asiática, que nós transmitimos, inclusive, na segunda-feira, foi muito ruim, né? Arrancaram um empate no final do jogo contra um time do Uzbequistão. Então, lá me parece que vai haver um imediatismo muito grande, porque o investimento também é muito grande. Me parece essa cobrança, vamos
não estamos te dando um voto de confiança, mas vamos melhorar aí. Se tiver no mercado, todo dia você vai ter que falar aqui no Sport Center, Jesus, tá, não tá, vai, não vai, vem, não vem. Faz parte, assim. E assim, eu acho inevitável que uma hora ele voltará. Né? Porque... Você acha que vai voltar? Mais cedo ou mais tarde, Jorge Jesus volta aqui pro Brasil? Eu acho que cedo ou tarde ele voltará, porque a atração é muito grande, sabe? É um lugar onde ele sabe que tem portas abertas. E ele, toda vez... E assim, ele é um cara que gosta de se vender muito bem, né? Então, sempre que ele tem a chance de lembrar o tempo aqui, de criar, de falar sobre a identificação que ele criou aqui, sobre o legado que deixou aqui, ele gosta, entendeu? Então, eu acho que vai acontecer. Quando? Não sei. Pode ser que ele se recupere lá, fique, né? Ele não tá demitido ainda, mas eu acho que é meio inevitável que uma hora ele volte. Pois é, mas mais tarde do que mais cedo, né? Porque de 2020 para 2020... E olha, saudade que não matam, né? Eu, torcedor do Flamengo, é apaixonado pelo Jorge Jesus e essa saudade fica. Marcela, eu sinceramente eu não aguento mais falar desse assunto não, mas vamos lá falar de Jorge Jesus mais uma vez. Fica tranquilinho, que coincidência vai demorar. Que toda vez que o Flamengo tá mal, o time dele lá também tá mal, ele tá ameaçado lá, o Flamengo ameaçado. Toda vez a mesma história, assim, eu torço para que ele volte. Se foi uma vez que deu certo, ou se eles nasceram um pro outro mesmo, porque aí vamos falar dele trabalhando aqui, analisando, porque... Parece que, assim, não desmerecendo o trabalho que ele fez, né, que foi um excelente trabalho, mas o Flamengo também conquistou sem ele. Pois é, tá certo, então. Meus amigos e minhas amigas, o jogo hoje, eu vou te falar um negócio. Inacreditável. Que partida ruim. Tanto do Flamengo quanto do Goiás. Agora, o Flamengo, pelo orçamento, pelo elenco que ele tem, o futebol que o Flamengo está apresentando é algo realmente pífio. Pífio. O Flamengo hoje, olha, tem uma lista grande, mas deve ter feito a sua pior partida no ano. Foi muito ruim. Então, o Flamengo que teve alterações, o Rossi, por exemplo, estreou no gol do Flamengo, aleluia, depois de 3 meses ele entrou em campo, e pouco foi exigido, não foi muito testado. O Pablo voltou a jogar uma partida desde o início, coisa que não acontecia há muito tempo. O Mateuzinho entrou na lateral direita. No meio-campo nós tivemos a volta do Thiago Maia como titular, Everton Ribeiro recomeçando, né, como titular. Lembrando que o Gabigol foi expulso no último jogo e não podia participar hoje da partida. Então foi o Flamengo mexido, mas um Flamengo muito forte. O Flamengo que tem Gerson, que tem Everton Ribeiro, que tem Pedro, que tem Bruno Henrique, que no nome, na história, são grandes jogadores, mas não estão jogando nada. Inclusive o Bruno Henrique, que vinha voando nos 2 últimos jogos, ele não conseguiu jogar. Contra o São Paulo ele foi muito bem marcado. E contra o Goiás ele não conseguiu jogar mais uma vez. Então o Flamengo vai para essa decisão num momento horroroso. Dentro e fora de campo. A crise que não termina. O Marcos Braz com um problema agora na polícia. Isso tudo só vai colocando gasolina na fogueira do Flamengo. O ambiente é péssimo. Visivelmente o Sampaoli não tem o comando de nada. O time não joga. Não faz algo que justifique o poderio que o Flamengo tem. E assim o Flamengo vai para a decisão. O São Paulo, convenhamos que o São Paulo também não está bem, jogando um bolão. Mas o São Paulo ele está melhor arrumado do que o Flamengo. E conseguiu uma boa vantagem, que foi vencer no Maracanã. Poderá jogar pelo empate. Então o São Paulo chega com muito mais força e com muito mais confiança para esse jogo. O Flamengo vai precisar de uma reviravolta histórica, ou até mesmo de um milagre de São Judas Tadeu, o seu santo padroeiro, para interceder a favor de um milagre no Morumbi. Porque o Flamengo vai ter que jogar
bola para ganhar do São Paulo no Morumbi, mas não joga bola faz algum tempo e o time está péssimo. Então, de fato, se o Flamengo entrar em campo como está jogando, a chance fica bem menor de ser campeão da Copa do Brasil. Porém, meus amigos, é futebol, é decisão, são dois times gigantescos que vão lutar por uma taça muito importante, a Copa do Brasil. Vamos ver o que vai acontecer. Mas hoje foi dureza, principalmente para o torcedor do Flamengo, que viu um jogo lamentável. A notícia que saiu hoje, que lá o Al Hilal se reuniu com o staff do JJ. Não entendi essa notícia, porque o Al Hilal dele é líder da liga lá da Arábia Saudita, empatou com o time do Uzbequistão na primeira rodada da Champions League da Ásia. É verdade. Né? Não sei não, hein? Isso aí, se for verdade dele sair de lá, estão querendo derrubar. Eu não sei, não ficou a impressão para vocês que o relacionamento dele com o Neymar não é tão próximo? Primeiro, ele não publicou nada nas redes sociais quando o Neymar chegou lá. Quando o Mitrovic chegou, ele botou uma foto do cara, sorrindo ao lado dele, chegou o meu matador. Quando o Neymar chegou, ele não se pronunciou. E aí depois, antes da seleção brasileira, ele dá aquela declaração, como é que o Neymar foi convocado, se ele não pode jogar, se ele está machucado. Aí o Neymar vai, se apresenta e joga e faz gol, e o Fernando Diniz foi dar uma cutucada nele. Então, à distância, estou bem longe, e deduzindo, dá a impressão de que o Neymar e o Jorge Jesus, não sei, não estão tão próximos. O relacionamento do Neymar e do Fernando Diniz é muito claro que é bom. Será que isso está influenciando? Porque os árabes pagaram um mundo de dinheiro para o Neymar, que é uma estrela do futebol mundial. Será que tem alguma coisa aí? Não sei não. Vamos aguardar. Vamos ficar atentos. Mas isso aí é claro que o Jorge Jesus sempre será uma sombra eterna no Flamengo. Tudo o que se toca de Jorge Jesus repercute no Flamengo. Então tá aí, nação, essas foram as últimas informações do Flamengo. Vamos ver o que vai acontecer, mas a repercussão é grande aí referente ao Jorge Jesus, né? Que pode ser demitido lá no Al Hilal. Vamos ver o que vai acontecer. O Sampaoli praticamente não vai continuar no Flamengo. Ele não deve continuar. Depois dessa partida contra o Goiás, ele diminuiu ainda mais a esperança de um título para a partida desse domingo. Pode acontecer? Pode, mas é muito difícil. Vamos ver o que vai acontecer. Deixe seu like, se inscreva no canal e fica ligado no canal hoje, porque vamos trazer as informações do Flamengo para vocês, a coletiva do Marcos Braz. Então fica ligado e a gente se vê daqui a pouquinho no próximo vídeo.